Olá, meus amores, como é que nós estamos? Está tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos sobre a formação do Estado e agora vamos continuar falando sobre a formação do Estado brasileiro. Na outra aula eu postei uma videoaula de uma professora que ela discorreu sobre a formação do Estado brasileiro desde lá do Brasil colônia até hoje em dia, mas esse é um assunto que eu acho que merece uma atenção mais especial da gente, então a gente vai fazer como esquartejador, vamos por partes. Então nessa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre a formação do Estado brasileiro no Brasil colônia e no Brasil império, tá? Via de regra, a gente fala que o Estado brasileiro ele é formado a partir da independência em 1822. Só que eu acho que a gente não pode deixar de olhar para o que acontecia no Brasil enquanto colônia de Portugal, porque dois itens básicos fundamentais que caracterizam o Estado brasileiro, o patrimonialismo e as relações de compadrinho, elas têm gênese, elas têm origem lá no Brasil colônia, tá? Então acho que a gente tem que dar esse passinho atrás para a gente poder entender melhor como que esses dois conceitos eles se aplicam na formação do Estado brasileiro. Então vamos lá. O que é patrimonialismo? Patrimonialismo é um conceito que ele foi bem estudado por Max Weber, onde ele fala que há uma dominação, uma forma de domínio tradicional que vai apresentar como característica uma falta de distinção entre o que é público e o que é privado. Então, a pessoa pública, ela se utiliza do público para obter vantagens no privado e vice-versa, tá? Então, essa confusão, tá? Essa confusão que vai permitir o uso do bem público em detrimento do interesse pessoal, isso é uma característica do Estado brasileiro, tá? Isso aí perdura até hoje, a questão do jeitinho, eu vou falar com fulano, né? É o cara que usa o dinheiro público para abastecer o próprio carro para usar de maneira particular. Então, isso é uma coisa muito, muito presente no Brasil ainda hoje. A outra questão, a outra característica são as relações de compadrio. A relação de compadrio, ela tem origem num sacramento da Igreja Católica, que é o batismo, né? Então, você vai batizar uma criança, você chama duas pessoas, o padrinho e a madrinha, e essas relações de compadrio, elas acabavam servindo para estabelecer um vínculo entre os estratos sociais. Vê bem, o que era mais comum era o estabelecimento de vínculos entre os membros da elite e entre os escravos. Não era muito comum um senhor de escravos ele batizar, por exemplo, um escravo, tá? Então você estabelecer relações dentro da mesma classe, uma relação de dependência de favores, tá? Então isso é muito importante, porque isso vai dar origem ao que a gente tem hoje e a gente chama de clientelismo, tá? Então aqui num livro que faz uma análise muito interessante sobre essas relações de compadrio e também sobre a questão patrimonialista, um estudioso chamado Raimundo Faoro, ele usa um Estado popular, quem tem padrinho não morre pagão, para expressar como que essas relações servem para uso dos indivíduos em seu proveito próprio. Eu vou falar com o meu padrinho que ele vai dar um jeito com algum problema policial, com justiça. É a questão do favorecimento. Então, o compadrio ele está na gênese da questão do cidadão brasileiro ter
esse hábito do favorecimento próprio. Bom, o Estado colonial brasileiro surge de uma conquista militar, né, do achamento do Brasil, e a partir daí, a partir da década de 30 do século XVI, Portugal se instala, né, na colônia brasileira, primeiro, num momento preocupado com a defesa do litoral, para defender os bens. E para concorrer no auxílio a essa empreitada, a coroa portuguesa ela contou com o auxílio da Companhia de Jesus, que era uma companhia religiosa católica fundada por Inácio de Loyola, um espanhol chamado Inácio de Loyola, que se autodenominava Exército de Jesus. Então, a Companhia de Jesus tem uma importante função a partir do momento que ela legitima, através da igreja, era um braço da igreja, as ações do Estado português nas terras brasileiras, tá? A gente vai ver que isso, com o passar do tempo, vai dar ruim, porque a Companhia de Jesus ela era uma companhia praticamente autônoma, e num determinado momento, lá no meio do século XVIII, a concorrência econômica que a Companhia de Jesus fazia à coroa portuguesa fez com que Marquês de Pombal, que foi o responsável por levar a cabo os ideais liberais na coroa portuguesa, né, o chamado despotismo esclarecido, eles banem a Companhia de Jesus aqui do Brasil. Isso tinha primordialmente um motivo econômico, tá? A escravidão indígena ela é proibida, e a partir de então o tráfico negreiro é impulsionado. Esse impulsionamento do tráfico negreiro vai enriquecer ainda mais as elites coloniais, tanto a elite colonial residente aqui no Brasil, como a elite portuguesa, né? A elite metropolitana portuguesa. Tá? Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar uma concentração ainda maior da posse da terra nas mãos dessa elite brasileira, tá? E vai ampliar o poder político e militar, dando origem a uma sociedade completamente aristocratizada, estratificada e rígida, dividida entre senhores e escravos. A gente tem aqui nesse interstício entre senhores e escravos uma pequena parcela de homens pobres livres, tá? Mas o grosso da sociedade ela era dividida, da sociedade colonial brasileira era dividida entre senhores de engenho e os escravos. Essa concentração de riqueza fez com que o latifúndio fosse a unidade econômica, social e rural onde se passavam a maior parte das relações interpessoais, tá? Isso aumentou a questão da posse da terra, ela fez com que o poder econômico ficasse cada vez mais aliado ao poder político, tá? Então a gente vai ter a questão da propriedade privada, ela sendo cada vez mais um elemento segregador de classe social no Brasil. Em 1808, por conta das invasões napoleônicas na Península Ibérica, a família real portuguesa vem para o Brasil. Isso vai acentuar ainda mais a questão patrimonialista no Brasil. A coroa portuguesa, a família real portuguesa chega aqui no Brasil com aproximadamente 15 mil pessoas, né? E a instalação da sede do Império no Brasil causou a necessidade de se estruturar uma máquina burocrática na colônia. E essa máquina burocrática na colônia, ela foi alimentada com nobres portugueses. Então, o nobre português ele tinha que, entre aspas, trabalhar, arrumar uma ocupação. Então, essas pessoas eram dados cargos na administração pública.
sem, na imensa maioria das vezes, sem estofo acadêmico, sem formação acadêmica, mas mesmo assim essas pessoas estavam lá empregadas. É a origem do que a gente conhece hoje por cabide de emprego. Em 22, né, do século XIX, a gente tem a proclamação da independência, onde não houve ruptura, tá, do grupo econômico e político que dominava o Brasil à época. Tá? Há uma transformação no status político, há uma criação do Estado com E maiúsculo, mas a gente não tem uma mudança radical no status do cidadão brasileiro. Né? O homem pobre, ele continua um homem pobre, o escravo continua escravo, até porque esse Estado brasileiro, esse Estado imperial brasileiro é um Estado eminentemente latifundiário e escravocrata. Tá? E aí a gente tem a perpetuação das bases de um Estado patrimonialista, tá? Que vão continuar sob o regime absolutista de Dom Pedro I e são reafirmados durante o Segundo Império de Dom Pedro II. Tá? O Estado brasileiro, o Estado Imperial brasileiro, ele tinha 4 poderes. Além do executivo, do legislativo e do judiciário, você tinha o poder moderador, que era um poder de autoridade do imperador que dava a ele possibilidade de intervir a qualquer hora e qualquer tempo e de qualquer forma nos outros 3 poderes, ou seja, era a reafirmação de um governo absolutista, quer dizer, era contramão do que estava acontecendo na Europa a essa época. Né? Marx fala que o Estado ele vai assumir as formas dos representantes do governo, da elite que está no governo, né? E o Brasil, e se a gente olhar sobre esse aspecto, o Brasil ele é fundado sobre a égide de um Estado elitista, né? Elitista e de concentração de poderes. Essa concentração dos poderes na mão de Dom Pedro I fez com que houvessem diversas revoltas, principalmente no norte e nordeste do país, tá? Causando instabilidade política, uma necessidade de gasto econômico, porque para sufocar essas revoltas, Dom Pedro I teve que contrair inúmeros empréstimos externos para formar um exército de mercenários para combater os revoltosos e manter a unidade territorial, tá? Então a gente teve junto a esse desgaste político de Dom Pedro por conta das revoltas, as questões externas ligadas à sucessão do trono de Portugal fizeram com que Dom Pedro abdicasse do trono aqui no Brasil e voltasse para Portugal, deixando no trono o trono para Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos de idade, né? Um período que o Brasil foi regido por regentes, né? Foi governado por regentes, né? Esse período regencial foi um período que, apesar de haver das elites dominantes terem interesses, alguns interesses diferentes, há o suporte a um governo centralizador, tá? Porque esse poder centralizador era o que dava o que era a certeza de que essas elites não iriam perder prestígio, nem político e nem econômico. Né? Dom Pedro, após o golpe da maioridade, assume o trono, inaugurando o Segundo Império, e durante o reinado de Dom Pedro II, a gente teve a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, ela fez com que surgisse no Brasil um aparato militar, um exército de cunho nacional, né, que
que foi responsável, né, pela vitória no confronto entre Brasil e Portugal, e só que essa vitória ela não foi capitalizada por Dom Pedro II, muito pelo contrário, uma vez que o exército volta da campanha, os oficiais do exército voltam da campanha extremamente empoderados, né, com um grande prestígio junto à opinião pública, e a imensa maioria desses oficiais do Exército expostos às ideias positivistas de Augusto Conte, esses caras eles vão ser responsáveis pelo golpe militar que acaba cujo resultado é a proclamação da República, tá? Na próxima aula, a gente continua da proclamação da República e vem até os dias de hoje, tá? A proclamação da República, ela será que foi uma ruptura, né, no Estado brasileiro? Houve algum tipo de revolução, algum tipo de mudança, ou significou ou significou continuidade, tá? Um beijo muito grande no coração de todos vocês, tá? Até a próxima.